Essa pergunta do quem ganhou o debate, ela é muito complicada, porque quando você fala quem ganhou o debate, não quer dizer que você está torcendo para este ou para aquele candidato. Então, é muito bom deixar esse disclaimer. Durante o debate, eu conversei com alguns políticos, alguns analistas, algumas pessoas que estavam acompanhando, o que me disseram, e eu tendo a concordar, é que Nunes se saiu muito bem e Tabata também. Agora, importante observar, o Pablo Marçal ele usa toda a técnica dele de internet, de que você vai ficar rico falando, todo mundo assim, aquela regra que na internet assim, todo mundo é burro, sabe? Ninguém ficou rico até agora porque todo mundo é muito burro, entendeu? Agora é só fazer aquilo que fica rico. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Mas a verdade é que isso cola, esse discurso cola. A Tabata, ela desconstruiu o Marçal ali na primeira pergunta. Ela fez a mesma coisa que ela fez quando ela foi o primeiro mandato dela, a primeira legislatura dela, quando ela desconstrói aquele ministro da Educação, lembra? Que depois, inclusive, saiu, foi demitido, o pessoal até brincava de dizer que foi ela que demitiu o ministro. Ela estuda, ela conhece São Paulo, ela estuda, ela foi lá e ela desconstruiu, ela desestabilizou o Marçal. Ficou muito claro, ele não tem propostas, ele sequer conhece São Paulo, isso ficou claro ali durante o debate. Quando ele fala de educação, a educação para ele é o seguinte: todo mundo vai prosperar, ninguém prospera, porque não. Bem, na nossa sabatina, ele disse que o primeiro decreto dele seria que vai permitir que as pessoas prosperem. Então, quer dizer, somos todos muito uma cambada de idiotas que nós somos, que nós não prosperamos por falta de um decreto que nos autorize a prosperar, entendeu? Quando ele fala de educação, e aí ele fala das questões de educação, nós perguntamos para ele sobre Machado de Assis, e aí ele não sabia do que se tratava. E aí nós perguntamos, mas o senhor leu Machado de Assis? Aí ele respondeu, está aqui no canal. Devo ter lido. Você vê que as propostas dele para a educação, inclusive nessa última fala dele, ele não faz a menor ideia do que ele está falando. Eu sou dono de escolas, eu tenho um monte de dinheiro, em Paris é assim, na Suécia é assado, não sei o que é assado, mas ele não sabe, ele não conhece, ele não sabe do que se trata. Isso para mim ficou claro ali. Agora, eu acho isso, quer dizer, pelo que eu conversei com quem entende de política e tal, Tabata e Nunes se saíram melhor no debate. Agora, esse ponto de conhecer São Paulo, eu acho que os que mais conhecem São Paulo ali, para mim ficou claro, Boulos, Tabata e Nunes, os três. É isso mesmo. Omara, você sabe que eu anotei aqui uma das expressões mais usadas por Pablo Marçal foi abençoar, que os políticos não estão permitindo abençoar as periferias, que as periferias precisam ser abençoadas, isso ele falou muitíssimas vezes. E a Tabata, ao desconstruir, você fala, Pablo Marçal, foi no momento em que ela fez uma pergunta o seguinte: você já viu falar da Operação Água Branca? E aí ele não conseguiu responder, não tinha resposta. Falou, não sei do que se trata, você pode me explicar? Aí ela fala de leve ali, de raspão, e vai para a próxima. Então, isso mostrou um despreparo em relação ao Pablo Marçal. Rodrigo Prando, eu queria te ouvir também. Quero só dizer o seguinte, eu quero começar discordando da Mara. Eu quero prosperar. Se for por decreto, por doação, não interessa. Eu quero prosperar. Afonso, você foi num ponto, e a Mara também, né, o Marçal usou uma conjugação do discurso do coaching com o discurso da teologia da prosperidade. Você pegou assim, isso aí do que você falou, eu fiquei com o celular aqui anotando, né? Então, para não perder muito, eu comecei a gravar algumas impressões, e é esse discurso. É um discurso que conjuga a ideia da meritocracia, de que você pode vencer, de que, inclusive, ele usa uma outra coisa muito em voga, que é a coisa do mindset. Você tem que mudar o seu pensamento, você tem que repensar, e começa com você, e aí você vai prosperar. E a Mara tem razão, é um discurso que dá muito certo porque a gente tem
uma sociedade que ela é hiperconectada em rede e uma sociedade que tem aí uma superficialidade em que as ideias perdem sentido para ficar tudo em algo muito raso, né? Mas é um discurso que, de certa maneira, pega. E ele já tem, a gente até conversava isso, eu e você, Afonso, ele até tem os seus seguidores, e, obviamente, que esses seguidores estão numa bolha, que existem várias questões do viés de confirmação, né, que existe dentro de uma bolha. Para ser prefeito, ele tem que, obviamente, romper. Essa bolha não é formada por eleitores de São Paulo, embora muitos possam ser aqui de São Paulo. Ela derrubou o Pablo Marçal, né, ao citar a Operação Água Branca. Ela tirou o Marçal completamente do eixo, e eu concordo que o Pablo Marçal é perigosíssimo. Tipos como ele, o Nicolas Ferreira, é um fenômeno que cada vez mais a gente vai ter que conviver. São esses influenciadores de internet completamente picaretas, que não têm 1 milímetro de massa crítica. É uma enganação pura que, infelizmente, colam, né? Dada o nível, infelizmente, baixo de educação da nossa população, enfim, eles usam do que existe de pior na comunicação para seduzir o eleitorado. E agora, eu acho que ele não se saiu bem no debate, mas o problema é que esses caras eles não têm muita preocupação com a TV aberta, broadcast, o negócio deles é realmente agir ali nas redes sociais. Ele ficou completamente desestabilizado, e eu estava conversando com uma fonte, me disse o seguinte, ele falou assim, ele é um cara que diz que não perde controle quando o avião está caindo, quando o helicóptero está caindo, aquelas coisas que ele fala, mas ele perdeu completamente o controle quando o Tabata começou a enumerar os crimes ali atribuídos a ele e tal, e a Tabata, ela tem esse histórico de ela não sai falando qualquer coisa, ela vai, ela pega, ela pesquisa, ela fala, ela faz o dever de casa literalmente. Então, ela falou com muita certeza o que ele tinha, e ele não teve argumentos. O que ele fez? O Lula é ladrão, a Dilma fez, você é Lula. Ele não, sabe, é como você falar assim, você está fazendo isso, mas fulano está fazendo pior. Ele não teve um argumento assim e ficou muito desestabilizado ali com ela. Outra coisa que me chamou a atenção, agora você vê que ele estava super ativo nas redes, a turma dele direto, aliás, está até aqui também, tem muita gente do Marçal aqui operando aqui as nossas redes também. Eles são muito atentos nas redes, ele tem um poder, de fato, muito grande nas redes. E ele fala o que essas pessoas gostam de ouvir, que é essa coisa de, sabe, você vai prosperar, você vai ficar rico, você vai ficar milionário, eu vou baixar um decreto que vai fazer você ficar milionário. Então, assim, as pessoas acreditam nisso. E ele mobiliza a gente. Durante o debate, você tinha muita gente ali, bota o M e tal. Se você é mais à direita, você vai escolher um caminho. Se você é mais esquerda, você vai escolher outro caminho. Agora, o que não dá a pessoa vir esse populismo do Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal, mesmo ele perdendo as eleições, como bem lembrou a Alice, que está aqui na nossa produção, mesmo perdendo as eleições, ele está ganhando, entende? Para os negócios dele, porque é uma grande exposição. Então, assim, é isso que me deixa um pouco angustiada em relação... E, olha, a gente está falando aqui do YouTube, que é uma rede social e que nos permite esse alcance, que nos permite fazer o jornalismo, ter um canal independente de jornalismo. Agora, ele também permite que essas vozes populistas tenham eco e reverberem em algumas pessoas. Para mim, é uma coisa incrível achar... Assim, eu acho... Uma pessoa me dizer que eu não sou milionária, bilionária, porque eu não quero, porque eu simplesmente só tenho que mudar o meu mindset para ser bilionária, é me chamar de idiota. Eu me sinto ofendida quando uma pessoa me diz isso, entende? Você fala, cara, você está me chamando de burra, sabe? Agora, acontece que isso reverbera. Tanto reverbera que tem muita gente que faz negócios em cima dessas pessoas. Eu, uma vez, peguei
táxi e estava no Espírito Santo e peguei um transfer, né? E o rapaz que estava dirigindo começou a falar de um desses influencers e tal, que tem as fórmulas mágicas para você ficar milionário. Aí ele me falou 1000 coisas que ele comprou, que fez, que comprou e tal. Eu falei assim, e aí, o senhor já ganhou dinheiro com isso? Ele falou, não, mas vou ganhar um dia. Me dá pena ouvir isso, porque provavelmente ele está gastando um dinheiro que não tem, entende? Me dá pena quando eu vejo essas fraudes milionárias aí que enriquecem algumas pessoas e tira o dinheiro de gente que luta ali no dia a dia, como a gente, que está trabalhando, que está ali na luta diária, entende? Quando a gente vê aquilo que o Marçal fez antes do debate, dizendo que ele ia mostrar que tem 2 candidatos ali que usam droga, 2 cheiram cocaína, aí ele atiça o pessoal. Hoje ele foi falar, não, você que usa açúcar e tudo mais, e foi falar outras coisas. Não, porque come açúcar, enfim, foi falar esse tipo de coisa. Isso aí gera um engajamento por conta do algoritmo fantástico, porque na grande maioria das vezes as redes sociais não são levadas pelas propostas, não são levadas pela racionalidade, pela ponderação, mas pelos sentimentos. Então a raiva, o ódio, a angústia, o medo mobilizam